Que Deus te abençoe, minha querida irmã e meu querido irmão. Vamos começar o nosso dia na presença do nosso Senhor, meditando na sua palavra desde o início da manhã. Vamos também fazer nossa oração juntos. E entregar nas mãos do Senhor a nossa vida e a nossa família. Deus conhece cada um de nós, Ele sabe tudo o que precisamos, e de acordo com a sua perfeita vontade, Ele atende às nossas orações. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, e compartilhe o vídeo para que mais pessoas orem junto conosco. Se você não estiver inscrito, se inscreva no canal para receber as nossas orações. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos nos aprofundar em uma verdade fundamental da nossa fé, encontrada em Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, que fala assim: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. O primeiro ponto que Tiago estabelece é categórico e libertador: Deus não é a fonte da tentação para o pecado. É comum, em momentos de fraqueza, ou quando cedemos a um desejo pecaminoso, tentarmos transferir a culpa, talvez até mesmo para Deus. Por que Deus permitiu isso? Será que Ele está me testando para eu cair? Esse é um engano perigoso que Tiago desfaz completamente. Ele afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Pense na natureza de Deus. Ele é santo, puro, justo, e totalmente avesso ao mal. Seria uma contradição insustentável crer que um Deus perfeito e amoroso nos incitaria ao pecado. As Escrituras nos revelam um Deus que nos guia para a justiça, a santidade e a vida abundante, e não para a ruína do pecado. Se você está sentindo a atração do pecado, a responsabilidade, Tiago nos diz, não é de Deus. Quantas vezes, ao nos depararmos com uma tentação avassaladora, a primeira reação é buscar um culpado externo? E, infelizmente, em alguns momentos, essa busca nos leva a uma ideia equivocada de que Deus estaria nos provando de uma forma cruel, ou nos levando ao erro. Deus não nos tenta ao mal. Ele é pura luz, santidade e amor. Nele não há sombra de malícia ou qualquer desejo de nos ver cair. Dizer que Deus nos tenta, é ir contra a própria natureza do nosso Pai Celestial. Pense comigo, um bom pai ou mãe, que ama seus filhos, faria de tudo para vê-los seguros e felizes. Ele não os colocaria em situações de risco propositalmente, para que caíssem em armadilhas. Da mesma forma, nosso Deus, que nos ama com um amor perfeito e incondicional, jamais nos levaria ao pecado. Se não é Deus quem nos tenta, então de onde vem a tentação? Tiago nos dá a resposta clara, e por vezes, dolorosa: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Se Deus não é a fonte, de onde, então, nasce a tentação? Tiago é igualmente claro no versículo 14, mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Esta é a verdade mais difícil de engolir, mas paradoxalmente, a mais empoderadora. A tentação não é meramente um inimigo externo que nos ataca sem aviso, é um processo que tem sua origem dentro de nós mesmos. A palavra concupiscência se refere aos nossos próprios desejos desordenados, às nossas paixões não santificadas, às nossas inclinações pecaminosas. O processo descrito por Tiago é revelador: somos primeiro atraídos, como um peixe por um anzol. Há algo em nossos próprios corações que se inclina para o que é proibido, para o que promete uma satisfação imediata à nossa carne. Em seguida, somos seduzidos por uma isca que parece boa, mas que esconde um perigo mortal. Nossos desejos nos iludem com a promessa de prazer, mas o resultado final é sempre a destruição. É vital compreender que a tentação em si não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. A tentação se torna pecado quando cedemos a ela, quando alimentamos o desejo, quando damos lugar à concupiscência e permitimos que ela nos arraste para a ação pecaminosa. Quantas vezes culpamos as circunstâncias, outras pessoas,
ou até mesmo o diabo, quando a raiz do problema está, de fato, em nossos próprios corações, em nossos desejos não submetidos à vontade de Cristo. É aqui que a verdade se torna mais pessoal e, talvez, um pouco desconfortável. A tentação não vem de fora, mas de dentro de nós. São os nossos maus desejos, as nossas paixões desordenadas que nos arrastam e nos seduzem. É aquela vontade egoísta, aquela inclinação para o que sabemos que não é certo, aquele pensamento que insiste em nos desviar do caminho de Deus. Imagine um pescador habilidoso. Ele sabe exatamente qual isca usar para atrair o peixe certo. Da mesma forma, nossos maus desejos agem como iscas, apelando para aquilo que está latente em nosso interior. Eles nos arrastam, ou seja, exercem uma força, uma pressão, e nos seduzem, nos enganam, nos prometem prazer imediato, uma falsa satisfação. Essa passagem nos chama à responsabilidade pessoal. Não podemos culpar a Deus, nem as circunstâncias, nem mesmo o diabo, embora ele seja um tentador, ele opera sobre os nossos desejos já existentes. A escolha de ceder ou resistir à tentação, em última instância, é nossa. Reconhecer que a tentação nasce em nós não é motivo para desespero, mas para um profundo autoexame e para a busca de transformação. Se o problema está em nossos próprios desejos, então é aí que precisamos orar, vigiar e trabalhar. Como podemos vencer essa batalha interna? Conhecendo a nós mesmos, precisamos ser honestos sobre quais são os nossos maus desejos, nossas fraquezas. O que nos seduz? O que nos arrasta? Vigiando, Jesus nos ensinou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A vigilância é um antídoto poderoso. Buscando a Deus, Deus não nos tenta, mas é nele que encontramos a força para resistir. É na sua palavra que encontramos a verdade que nos liberta. É no Espírito Santo que temos o poder para dominar a carne. Quando somos tentados, devemos correr para Deus, e não nos afastar dele. E renovando a mente, Romanos 12, versículo 2, nos diz para não nos conformarmos com este século, mas para nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Isso significa mudar a forma como pensamos, como vemos as coisas, para alinhar nossos desejos aos de Deus. A tentação é uma realidade que todos nós conhecemos bem. Ela se manifesta de diversas formas em nossas vidas. Inveja, ira, mentira, impureza, desânimo, orgulho, amargura, murmuração. Muitas vezes, quando estamos no meio de uma tentação avassaladora, nos sentimos sós, como se ninguém mais estivesse passando por aquilo. O peso parece insuportável, a pressão nos sufoca, e a voz do inimigo sussurra em nossos ouvidos: você não vai aguentar. Você vai cair. Você é fraco. Ninguém entende o que você está passando. No entanto, a palavra de Deus, por meio de Paulo em 1 Coríntios 10 e 13, vem para desmascarar essa mentira, e trazer luz à nossa situação. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. A primeira verdade que o texto nos apresenta é que a tentação é universal. Não é uma exceção para você, é a regra para a humanidade caída. O que você está enfrentando hoje, o que te desafia e tenta te derrubar, já foi enfrentado por outros. Isso não minimiza sua dor ou sua luta, mas nos lembra que não estamos isolados. Homens e mulheres de Deus através da história, desde os grandes heróis da fé, conhecem essa batalha. Jesus mesmo foi tentado em todas as coisas. A consciência de que não estamos sozinhos pode ser um conforto imenso. A tentação que você enfrenta não é um sinal de que você é pior ou mais fraco que os outros, mas um sinal de que você é humano. Aqui está o coração da promessa, o ponto de virada. Em meio à realidade da tentação, o apóstolo Paulo nos aponta para a fidelidade de Deus. Ele é inabalável, imutável e sempre cumpre as suas promessas. E qual é a promessa nesse contexto?
que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. E isso é extraordinário. Deus, em sua soberania e amor, coloca um limite na tentação. Ele conhece sua capacidade, sua resistência, sua fé. Ele sabe exatamente o que você pode suportar, e Ele não deixará que a pressão ultrapasse esse limite. Pense nisso. Quando o inimigo vem com suas artimanhas, Deus já estabeleceu uma barreira. Ele é como um muro protetor, garantindo que a tempestade não te afogue. Isso significa que, mesmo na tentação mais intensa, você tem a força necessária para resistir. Não é a sua força própria, mas a força que vem dele, a capacidade que ele mesmo te concede. Essa verdade deve infundir em nós não orgulho, mas uma confiança inabalável em nosso Deus. E a nossa grande esperança é: Deus não apenas limita a tentação, mas Ele ativamente proverá livramento. A palavra livramento significa uma saída, um caminho para fora, uma rota de fuga. Deus não nos deixa lutando sozinhos em um beco sem saída. Ele é o grande estrategista. No exato momento em que a tentação se apresenta, Ele já preparou uma saída. Pode ser uma percepção repentina de que aquilo é errado, uma oportunidade para mudar de ambiente, uma palavra de um amigo, uma lembrança de um versículo bíblico, a capacidade de dizer não, em um momento crucial. A forma do livramento pode variar, mas a certeza é: ele existe. Sua parte, e a minha, é buscar esse livramento. É crucial estar vigilante, orar, confiar em Deus, desviar o olhar do que nos seduz e fugir de situações que nos levam ao pecado. É uma colaboração entre a nossa responsabilidade e a fidelidade de Deus. O objetivo final de Deus ao prover o livramento é para que possamos suportar a tentação. Suportar aqui não significa apenas aguentar passivamente, mas triunfar sobre ela, resistir e sair vitorioso. A tentação, paradoxalmente, pode nos fortalecer. Cada vez que resistimos e escolhemos o caminho de Deus, nossa fé se robustece, nosso caráter é forjado e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Não caia na armadilha de pensar que a tentação é um sinal de fraqueza terminal. Pelo contrário, ela é uma oportunidade para experimentar o poder de Deus em sua vida. Quando você se vê tentado, não desanime. Lembre-se, Deus está ao seu lado, Ele limitou a tentação, e Ele já preparou um caminho de escape. Essa mensagem é uma âncora para nossas almas em meio às tempestades da vida. Primeiro, não se sinta sozinho na sua luta, pois a tentação é comum a todos. Segundo, confie na fidelidade de Deus, pois Ele não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Terceiro, busque o livramento que Ele já proveu, pois sempre há uma saída. Finalmente, encontre força para suportar e vencer, pois em Cristo você é mais que vencedor. Então, da próxima vez que a tentação bater à sua porta, não desista. Clame a Deus. Busque o livramento que Ele já providenciou. Fixe seus olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Porque Ele é fiel, e Ele te capacitará a vencer. A tentação é uma realidade em nossas vidas, mas não somos reféns dela. Não nos enganemos culpando a Deus. Olhemos para dentro, identifiquemos onde estão os nossos maus desejos, e com a ajuda do Espírito Santo, lutemos contra eles. Que possamos, a cada dia, escolher a vida, escolher a santidade, e assim glorificar o nome daquele que nos amou e nos libertou. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, estamos em Tua presença nesse momento com o coração aberto. Sabemos, Pai, que a tentação acontece com todo mundo. Não estamos sozinhos em nossas lutas, outras pessoas, antes de nós e agora, passam por coisas parecidas. Por favor, nos perdoe, Senhor, se alguma vez nos sentimos sozinhos ou achamos que nossas tentações são únicas e impossíveis de aguentar. Nos ajude a lembrar que até Jesus, Teu Filho, foi tentado de todas as formas, mas nunca pecou. Por isso, Ele nos entende e pode nos ajudar em nossas fraquezas. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade.
É um grande conforto saber que tu és fiel e não deixarás que sejamos tentados, além do que podemos suportar. Essa promessa é como um alívio para nossa alma cansada. O Senhor nos conhece, sabe do que somos capazes e nunca nos abandonará nas mãos do inimigo, ou dos nossos próprios desejos. Nos ajude a confiar de verdade nisso, mesmo quando a situação é difícil, e a vontade de ceder é muito forte. Mais ainda, Pai, somos gratos porque, junto com a tentação, Tu sempre nos dá uma saída. O Senhor não nos deixa sem esperança, mas sempre abre uma porta, um caminho para fora. Pedimos que nos ajude a ver essas saídas. Desperta nossa mente para ouvir a Tua voz, para entender a sabedoria da Tua palavra, e para fazer as escolhas certas. Que possamos perceber as chances que o Senhor nos dá para fugir do mal, resistir ao pecado e fazer a Tua vontade. Dá-nos, Senhor, a força para suportar e vencer a tentação. Fortalece nosso espírito, renove nossa mente, e nos ajude a dizer não a tudo que nos afasta de Ti. Senhor, nos perdoe por todas as vezes em que, em nossa fraqueza ou frustração, culpamos o Senhor pelas tentações que enfrentamos. Sabemos que Tu és luz, e em Ti não há trevas. Tu não podes ser tentado pelo mal, e Tu mesma ninguém tentas. Toda a Tua natureza é pura e boa. Reconhecemos, Pai, a verdade da Tua palavra, que cada um é tentado quando, pelos seus próprios maus desejos, é seduzido e arrastado. Humildemente confessamos que a raiz de muitas de nossas lutas está em nossos próprios corações, em nossos apetites e desejos desordenados. São essas inclinações que nos enganam e nos levam para longe da Tua vontade. Pedimos, Espírito Santo, que nos ajude a examinar nossos corações, e a identificar esses desejos que nos seduzem. Dá-nos discernimento para ver as armadilhas que nascem de dentro de nós. Nos ajude a entender que a tentação é um processo que se inicia internamente, e que a responsabilidade de não ceder é nossa. Fortalece-nos, Senhor, para resistir a esses maus desejos. Capacita-nos a cultivar um coração puro e a direcionar nossos anseios para o que é reto, justo e agradável a Ti. Concede-nos a graça de não nos deixarmos arrastar para o pecado, mas de escolher sempre o caminho da retidão. Sabemos que em Ti encontramos a força para vencer. Nos ajude a vigiar nossos pensamentos, a fugir das ocasiões de pecado e a buscar a Tua presença constantemente. Que cada vez que vencemos uma tentação, nos aproximemos mais de Ti, e nossa fé fique mais forte. Que nosso caráter seja melhorado e nos tornemos mais parecidos com Jesus. Confiamos no Teu poder, na Tua graça e no Teu amor. Nos ajude a ficar alertas e a orar, para que não caiamos em tentação. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Não se esqueça de deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Vamos orar por você. Compartilhe esse vídeo com quem você ama, e ajude a divulgar a palavra de Deus.